Olá, a entrevistada de hoje é Beatriz Ferreira, campeã mundial de boxe. Lembrando que essa série de entrevistas que o Olimpíada Todo Dia está fazendo, originalmente é feita no Instagram do OTD, @OTD_oficial. Depois ela fica 24 horas disponível, né, lá no Instagram, e depois passamos para o YouTube para que você possa assistir a hora que você quiser. Daqui a pouquinho, portanto, Beatriz Ferreira, nossa campeã mundial de boxe, para conversar um pouquinho sobre a vida dela, sobre as conquistas que ela obteve até hoje, como é que ela está se virando nessa quarentena. Estamos só esperando. Aí, Oi, Beatriz, com a gente. Tudo bem, Bia? tudo jóia, Fábio? Como é que tá essa vida aí na quarentena? Como é que tá fazendo para treinar? Como é que... Na verdade, parece que voltou no tempo, né? Tá treinando com teu pai? Isso, tô matando a saudade, tô treinando aqui com ele, tô recebendo uns puxões de orelha dele. Mas assim, no meio dessa situação toda, eu tô matando a saudade e tô aproveitando o máximo, né? Porque a gente tinha um tempo que não treinava junto, então tá dando até pra enjoar já. Pode voltar ao normal. Quanto tempo que você não treinava com teu pai? Como é que é? Então, quando eu vi, eu ficava pouco tempo, ficava uns 3 dias. Então, assim, a gente treinava muito pouco, era mais treininho leve, porque normalmente era minha folga, né? Então agora ele tá podendo pegar pesado e tá aproveitando. Por um lado, isso é bom, né, Bia? Poucas pessoas ou poucos boxeadores nesse momento têm a possibilidade de treinar. Você tem como treinar em casa, né? Sim, e ele não me deixa desanimar, né? Porque aí quando dá aquela preguiça, ele sempre conversa, tá sempre puxando, e aí acaba ficando divertido e mantém esse desânimo. Essa é a campeã mundial de boxe, a Beatriz Ferreira, campeã mundial em 2019. Desde que ela começou esse ciclo olímpico, ela só ficou uma competição sem ganhar medalha. É favoritaça a medalha na Olimpíada do ano que vem. Era esse ano, vai ser ano que vem também, se Deus quiser. E para quem está chegando aí, que é amigo da Bia, conhecido da Bia, que é seguidor dela, nós somos o Olimpíada Todo Dia, @OTD_oficial, www.olimpiadatododia.com.br. A gente segue a Bia desde 2007, quando ela começou a ganhar. Acho que a gente deu notícia de todas as medalhas suas, Bia. Isso Talvez... desde o comecinho, vocês são as parcerias certas, são o fechamento. Eu gosto muito de vocês e muito obrigado por me acompanhar, por estar sempre me colocando para cima e passando aí as novidades para o meu público, para a galera. Show de bola, Bia. Agora, conta um pouco dessa sua história, porque a gente estava falando que você está treinando com teu pai. Mas Sim, tudo começou por causa do teu pai, né? sim, tudo começou por conta do meu pai. Então, eu acompanhava o meu pai nas lutas, nos treinamentos dele e acabei me apaixonando pelo boxe. E aí eu resolvi começar a treinar. Eu comecei a treinar, fui vendo que fui levando jeito, e aí foi minha vez de começar a lutar e meu pai parou. Aí meu pai me assiste hoje em dia e eu luto. E como foi isso? De cara, teu pai já deixou? Porque, você sabe que esse ano você estava se preparando lá na Colômbia, a gente estava perto do carnaval, ali sexta-feira, véspera de carnaval. Um dos nossos integrantes do Olimpíada do Dia foi passar o carnaval em Salvador. Aí fomos lá na casa da tua mãe. Ela terminou a entrevista fantasiada de Mulher Maravilha e mandando uma mensagem, não me lembro qual era o bloco que ela ia naquele dia, tal, uma figuraça. Como é que foi isso? A tua mãe desde que sempre te apoiou ou tinha aquela coisa, boxe é de menino, menina não pode? Enfrentou algum tipo de preconceito nesse sentido? Minha mãe é uma figura, né? Meus pais são maravilhosos. Então, eles sempre me apoiaram. Independente do meu pai já estar no esporte, eles sempre me perguntaram e sempre me deram uma segunda opção. Se você vai querer o boxe, você não pode parar de estudar, você tem que fazer os dois. E aí lá na frente a gente vê. Então eu sempre fiz os dois, eles sempre me exigiram os dois, sempre estudar e fazer o esporte. Então eles sempre me apoiaram nos momentos de dúvida, e não sei o que eu quero, eu tinha sempre uma segunda opção e tinha eles para estar me dando a direção ali. Ó, sua mãe tá aqui na live, ó. Suzana Tá. Pronto. OTD, vocês são massa. Amei o repórter que esteve aqui em casa com o Rafael Freitas. Nos divertimos muito. E a gente se divertiu demais com ela. Figuraça mesmo. Minha mãe é uma E acho que figura, teu ela pai é também tá aqui. hilária. Como é que é o nome do teu pai? Tá geral aqui. Meu pai é Então, Raimundo. Raimundo Sergipe. Ele tá aí também, já viu uma carinha, ele mandou aí um muito bom. e esse HR Calmon aqui, vi Bia chegar na Champions pequena, junto com o Sergipe e com o Peu.
Isso. E hoje vejo o quanto ela conquistou e vai conquistar nesse mundo. Esse aqui que eu também te viu pequenininha. Isso, a Academia Champion é lá de Salvador, onde a Adriana, Pedro Lima, Popó treinava, e meu pai treinava lá. Então, quando eu era pequena, eu ia muito lá. Foi também onde eu comecei a dar uns passinhos lá, uma batidinha no saco, comecei a fazer um sparrezinho. E aí meu pai me incentivava, me levando no treino. Eu tentava acompanhá-lo, mas não conseguia muito. Eu lembro que na metade do treino, assim, eu já estava cansada, pegava um colchonete no chão mesmo, naquele calor, e já dormia ali mesmo, para você ver que o ambiente era tão agradável que eu não me importava de estar ali, eu só queria estar ali. Se E sentia aí muito, se sentia em casa ali, né, Bia? me senti em casa, eu gostava muito. No dia que quando ele não me levava, que eu fazia alguma coisa, ou que minha mãe não deixava, estava chovendo, era muito cedo, eu ficava muito triste sei lá, era tipo assim, um dia perdido, né? Aí eu tentava fazer o máximo. Tá chovendo? Não, não me importo, deixa eu ir, só porque eu queria estar ali naquele ambiente, estar junto com ele, estar vivendo aquilo ali. Eu me sinto muito bem. E quando que você começou a entender, a perceber que você tinha condição de seguir em frente, que você tinha talento? Com quantos anos que você falou, putz, eu quero viver disso aqui? E eu acho que quando você era pequenininha, não existia nem muito esse negócio do boxe feminino, né? Você faz parte de uma das pioneiras, né? Como a Adriana fez no passado, enfim. Quando você acreditou que você podia seguir isso como profissão, como carreira? Então, eu treinava desde novinha, mas assim, era porque eu gostava, era lazer mesmo. E aí, a partir do momento que meus pais se separaram, que eu me vi sem opção de treinar boxe, quando eu tive que parar, fiquei acho que uns 5 meses sem treinar. E aí eu vi a falta que eu senti de estar treinando, de tudo. E aí que eu resolvi morar com meu pai e deixar minha mãe, coisas que eu nunca tinha pensado assim. Eu falei assim, eu acho que eu gosto do boxe, acho que eu quero levar a sério mesmo. E aí foi nesse momento. Eu já estava grande, eu acho que eu já tinha o quê? Uns 17 para 18. Foi quando eu decidi. É isso aí que às vezes eu me sinto culpada, porque eu demorei muito de querer mesmo, sabe? De insistir, de querer começar a lutar. Não tinha muita opção, né? No meu estado não tinha muito campeonato de boxe, na verdade não tinha nenhum. E eu tinha que ir para fora, mas eu acho que eu tinha que ter arriscado antes. Eu acho que talvez no Rio eu já podia estar estreando já, ou então já devia ter mais experiência naquele momento. Mas assim, tudo acontece por uma razão, É, tudo tem seu tempo. porque você tinha, você com 27 anos agora, né? Tinha 23 quando você fez parte da vivência olímpica, né? No Rio de Janeiro. Isso. Mas você também ficou um tempo sem poder competir, né? Porque o boxe tem uma legislação ali que você não pode disputar outro tipo de competição e você acabou disputando uma outra competição, foi denunciada e ficou um tempo sem poder competir. Sim, eu fiquei em 2014, foi meu primeiro campeonato. Isso, em 2014 foi quando aconteceu a história de eu ter que ficar um período sem competir até voltar tudo, regularizar tudo com a seleção. Foi nesse período aí eu fiquei, eu acho que 2 anos, mas eu participei dos Jogos Abertos, que era um evento que podia, e eu fui campeã. E aí que só fui treinando mais, foi me dando mais vontade ainda de querer competir. E aí em 2016 já estava tudo certo, já podia competir e tudo. Foi quando eu fui para a seleção. E aí foi quando eu conheci como que era mesmo ser um atleta olímpico. Conheci os treinos da Adriana, eu já conhecia, mas aí eu tive a oportunidade de treinar com ela lá. E aí o pessoal gostou de mim e me convidou para ser a reserva dela lá. Foi quando eu comecei a ficar por dentro do que era o boxe olímpico mesmo. Então você teve que fazer. Você participou da vivência olímpica, né? E foi sparring da Adriana, que foi medalhista em 2012 para a Olimpíada de 2016. O quanto foi importante estar lá, viver isso, olhar de perto uma Vila Olímpica, olhar de perto os locais de competição, para você chegar e começar em 2017 com a faca nos dentes do jeito que você começou? Então, foi essencial. Esse programa, o Vivência Olímpica, tem que continuar. Eu acho que incentiva muito. é, Quando você está ali vivendo aquilo tudo, que você imagina que é possível você estar competindo em uns Jogos Olímpicos, mas quando você vai lá, você se prepara, você sente, você acha que você está competindo, mas assim, é só
um aquecimento, sabe? Te dá muita vontade de querer chegar à sua vez, de você querer buscar mais e se dedicar mais nos treinos para quando for a sua vez você estar lá comemorando, sem dúvida, vivendo aquele momento que é tão especial. Então, por mim, eu espero que o COB e o Comitê Olímpico continue com esse projeto, que eu acho que é essencial. Me deu muito mais ânimo, muito mais garra de estar vivendo aquilo ali, aquele momento mágico na minha vida. Então, 2017, quando eu voltei, eu ficava pensando naquilo o tempo todo. Eu falava, não, agora em Tóquio vai ser a minha vez, eu vou estar lá representando o meu país e eu vou estar vivendo isso tudo de novo, mas de uma outra maneira. Então, assim, sem dúvida nenhuma, incentiva muito, te dá muito upper para você poder treinar mais forte, se dedicar mais e querer que chegue logo a sua vez. Deixa eu dar um toque para quem está participando com a gente, Bia. Ó, vocês que estão aí, se apertarem o coraçãozinho do lado para curtir, ajuda a gente, porque aí a nossa live, o Instagram entende que o pessoal está gostando da live, aí joga a nossa live lá para o começo e mais gente entra para participar. E também tem aqui, Dá coração aí, galera. Dá coração aí. Sempre o dedo no coração aí, rapaziada. E aí tem essa caixinha, uma interrogação. Quem quiser mandar uma pergunta, claro que pode continuar comentando aqui, a gente vai lendo, mas quem quiser mandar uma pergunta específica para a Bia, vai lá nessa interrogaçãozinha, escreve, que a gente vai ler a pergunta que vocês mandarem aqui para a Bia. Aí, Bia, deixa eu mandar logo o beijo do Paulo, antes que ele me enforque depois. Lá. Paulo, um beijo, hein? Tô morrendo de saudade. Show de bola. Ô, Bia, agora... você virou titular da seleção brasileira depois da Olimpíada, né? De 2016. Isso. E aí começou 2017 e foi acumulando um resultado atrás do outro. Você esperava começar tão bem, já logo de cara, tendo tanto resultado positivo em vários torneios internacionais? Olha, eu não esperava. Era tudo muito novo para mim. Mas, assim, eu fui com muita sede, sabe? Eu já tinha experiência de ter vivido aquele momento em 2016, de ter conhecido os atletas que já tinham tempo lá. Então, a gente conversava muito e eles passavam um pouco da experiência. Então, eu gravei muito, eu perguntava muito. Então, muitas coisas que aconteceu em 2017, que era novo para mim, eu já sabia como eu tinha que reagir, entendeu? Como não era, tipo assim, muita novidade. Era novidade que estava acontecendo, mas eu já sabia que poderia acontecer, então eu já estava pronta. Então, isso eu acho que foi uma vantagem. E, assim, nervosismo, tudo, porque eu era muito inexperiente, eu tinha 11 lutas só. A maioria das minhas lutas são internacionais. Eu ia com garra, eu não deixava nada de ter medo. Eu sabia que eu tinha que dar resultado, mas principalmente o resultado para mim. Eu estava fazendo aquilo ali porque eu gostava, eu sempre levei assim e pretendo levar adiante assim, desse jeito. Eu faço isso porque eu gosto. Então, eu que me cobro primeiro, além de qualquer outra pessoa. Então, eu acabo me divertindo. Então, não é tanta pressão e aí o resultado vem automaticamente. Quando você se diverte, quando você faz o que você ama, eu acho que não tem por que dar errado, sabe? Olha só, Bia, já tem uma pergunta aqui, mas é uma pergunta que quem está perguntando já sabe a resposta, né? Porque olha só quem está perguntando, ó. É tua mãe. Qual comida baiana ela pede sempre que chega em Salvador? Moqueca de ovo. A melhor. De ovo. Como é que é o prato? Moqueca de ovo. De ovo? Como se for, você já deve ter comido moqueca de peixe. Já. É como se fosse a moqueca de peixe, só que sem o peixe com ovo. O restante é tudo que tiver no peixe. É muito boa. Se tiver oportunidade, experimenta. É a que eu mais gosto. E é a que eu mais sinto falta. Imagino. Agora, eu acho que o detalhe importante, interessante da gente falar, que a gente acabou mudando de assunto, passando para outra história, você falando da comida que você gosta, que você sente falta, no momento que você decide levar a sério o boxe, você troca Salvador, onde morava com a tua mãe, para ir para Minas Gerais, para Juiz de Fora. Teu pai já morava em Juiz de Fora, é isso? Sim. A minha família toda chegou a morar em Juiz de Fora. Eles ficaram aqui 3 anos. E aí eles se separaram. Aí nessa volta para minha mãe voltar para Salvador foi quando eu tive que decidir com quem que eu ia ficar para poder ficar mais fácil de treinar e tudo. Que aí eu tive que ficar com meu pai para poder ter essa facilidade nos treinos. Imagino que devia ser uma coisa difícil, né? Ficar longe da mãe. Talvez seja difícil ficar longe do pai, mas é uma escolha que tinha que ser feita, né?
Eu tinha que escolher, e aí eu optei porque eu sonhava em ter alguma coisa com boxe, né? E eu sabia que com meu pai, além de eu confiar muito nele, seria mais fácil do que se eu ficasse em Salvador e tivesse que treinar com outras pessoas, tivesse que fazer outras coisas para poder continuar com o boxe. Mas ela entendeu, ela Já me que o deu todo assunto está em apoio, família, e aí deu certo, né? Mas eu com tive que certeza, e pelo superar jeito que ela isso. está falando aqui, chamando de gladiadora, que você puxou a mãe e tal, é sua fã número um, não tenho dúvida nenhuma. Já que o assunto está em família, entrou meu pai aqui na live também, ó. Eu quero um beijo da Bia também, já que manda um beijo Com, para Antônio Luiz, ó. Antônio Antônio Luiz, Luiz, um beijo. Seu filho também ó, é ótimo, viu? Fica no meu pé direto, mas eu adoro todos eles. show de bola. Ô, Bia, e tem uma outra pergunta que mandaram aqui no meio, Guilherme Garcia, deixa eu achar aqui. Ah, isso aqui é legal. Você mora num centro de treinamento voltado ao boxe, existe um CT, muita gente não sabe disso, mas as condições de preparação da seleção brasileira de boxe são muito boas, né, Bia? São muito boas. A gente treina, a gente é um alojamento, são 3 casas, Em São são Paulo. duas em São Paulo, isso. É tudo perto, tudo próximo. A gente não precisa pegar ônibus, a gente não precisa pegar metrô, nada. Só andando mesmo, tudo pertinho. E aí são 3 casas. São uma do feminino, da equipe feminina, e são duas do masculino. A gente treina no clube, no Jorge Bruder, quem conhece São Paulo ali, no Largo Santo Amaro. E aí lá no clube tem o nosso espaço, nosso galpão, que aí tem o ringue, o, os sacos, as coisas que a gente usa para a parte técnica, e a preparação física a gente faz no NAR, no Núcleo de Alto Rendimento, que é no mesmo clube, é um pouco abaixo, que são vários atletas que treinam lá, a gente tem pista, tem academia completa, tem acompanhamento em tudo lá, em preparação física. E é isso, hoje em dia eles dizem que melhorou muito de antigamente. É assim, eu não tenho do que reclamar, a gente tem tudo, o que a gente precisa, eles arrumam também, se não tiver lá na hora, eles dão um jeito. Então, por falta de treino, por falta de preparação, não tem. É só a gente pedir, conversar com eles que eles dão um jeito. Com certeza melhorou muito, viu, Bia? Eu me lembro de ter feito já reportagem, quando eu trabalhava na ESPN ainda, com a seleção brasileira de boxe, era em Santo André, embaixo de uma arquibancada, não lembro se era do Bruno José Daniel, eu acho que era, não tenho certeza, mas enfim, era embaixo de uma arquibancada, as condições eram bem precárias, assim, não existia. Imagina, a estrutura que vocês têm no núcleo de alto rendimento é de primeiro mundo, né? Sim, é. Então, eu fiquei sabendo um pouco de antigamente e dizem que o bicho pegava mesmo antes. Não, hoje em dia a gente é bem suave, a gente tem tudo. É, a gente tem, a gente pode pegar alimentação em uma padaria lá, então a gente não tem com o que se preocupar. O nosso negócio é descansar e treinar. Então é bem tranquilo, dá pra gente se dedicar bastante e tá sempre pronto. A gente tem fisioterapeuta, massagista, a gente tem tudo nas nossas condições de treino lá. O Paulo, que você mandou o beijo, nosso Paulo Chacon, querido do Olimpiada Todo Dia, estava lembrando que era no Bruno José Daniel mesmo, em Santo André. E assim, naquela época, Bia, é que hoje é uma diferença brutal do que eles tinham. Eles moravam numa casa e treinavam, e eles achavam demais aquilo, que era ótimo, tal, muito melhor do que era antes. Mas é uma evolução muito clara, tanto que hoje a gente tem resultados bem Sim. melhores no boxe. Sim, ainda bem que melhorou, né? Porque já é bem difícil você estar longe de casa. É bem estressante o seu treinamento, porque a gente tem semanas que a gente treina muito forte e a gente acaba ficando muito estressado. Se a gente tivesse que enfrentar um bom bocado desse, eu acho que ia ser bem osso, hein? Ia ser ossada. Agora, e você é um exemplo disso, né, Bia? Pelos teus resultados, pelo que você tem obtido. Você tem a conta de cabeça? São quantas competições e quantas medalhas nesse ciclo? Olha, agora são acho que 28 competições e 27 medalhas. Aumentou um É um negócio, pouquinho, né? um negócio impressionante. Né? Tanto que você ganhou com todos os méritos o Prêmio Brasil Olímpico ano passado. Você ficou uma competição fora do pódio. Para quem não sabe, a única competição que ela ficou fora do pódio foi o Mundial anterior ao que ela ganhou. Isso só Isso. deu mais força para a Bia ir para cima quando chegou o Mundial do ano passado, né, Bia? Conta para a galera. Sem dúvida, foi o Mundial de 2018. Eu cheguei, fiz uma luta
ganhei, acho que foi contra a Argélia, se eu não me engano. E aí a segunda luta era contra a Coreia, uma adversária que eu já tinha enfrentado naquele ano na Sérvia, tinha ganhado na Sérvia. E aí, não sei o que aconteceu, acho que ansiedade, inexperiência, tudo bateu junto lá naquela hora e eu acabei sendo eliminada e tive que sair da competição. Foi um momento muito triste, né? Fiquei muito. Eu tava me sentindo bem, eu tava preparada, achei até que teria ganhado a luta, mas aí quando não levantaram meu braço, fiquei muito chateada e falei que eu iria voltar e iria ser campeã quando eu tivesse a outra oportunidade. E aí em 2019 teve novamente o Mundial, que normalmente acontece de 2 em 2 anos, né? E aí Aham. aconteceu seguido, e aí teve o Mundial. Eu fui com outra cabeça, fui bem fria, sabe? Eu até brinco que foi muito diferente as 5 lutas que eu fiz. Eu tava sentindo outra adrenalina, não tava tão nervosa assim. Normalmente na estreia a gente fica bem ansioso para entrar no ringue, para ver como que vai ser a competição, né? Só que eu tava bem, tava me sentindo bem relaxada e tava muito confiante. E aí eu confiei em acreditar e fui para cima. Quando eu vi, fui passando, fui garantindo medalha. Encontrei Estados Unidos de novo. E aí fiz uma luta tremenda que eu falei, a final vai ser minha. Vou bem relaxada. E aí eu fui tranquila. Acho que foi uma das melhores lutas que eu fiz contra a China lá. Quando eu me vi campeã, eu falei, caramba, palavra tem poder. Eu consegui. Eu falei que eu iria voltar, iria ser campeã. Voltei e fui campeã. E ainda fui eleita a melhor atleta do campeonato, onde tinha muitas meninas que eu admiro muito, que eu acompanhei assim no YouTube as lutas dela e chegou lá, eu estava competindo com elas e ainda ganhei delas. Eu falei, nossa, esse é o meu ano, tá de brincadeira. Fiquei muito feliz e com muito mais ânimo e mais garra para poder treinar mais para disputar os Jogos Olímpicos. Esse 2019 especial demais, né, Bia? Que você também foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, né? Que a gente estava lá Isso. com o Paulo, que está aqui com a gente na live, que foi fazer a cobertura. Era o Laranjinha escalado para te acompanhar. E nessas duas Foi. competições você ganhou 2 vezes da americana, que era a sua pedra no sapato. Como que é o nome dela mesmo? Tá fugindo aqui de memória? Rihanna, Riachi, um negócio assim. Rashida, Rashida, não é isso? isso. É isso Isso. aí. Isso E mesmo. você ganhou dela 2 vezes nas 2 competições mais importantes que você teve no ano. Sim, eu já tinha ganhado. A primeira vez que a gente lutou foi na Bulgária, no Stranger. E aí eu tinha ganhado. Aí eu acabei perdendo dela no pré-PAN, que foi em Nicarágua. E aí ganhei dela no PAN. E aí encontrei ela de novo no Mundial. Mas assim, foi bem diferente. No PAN eu gostei da luta. No PAN eu gostei, tava com Aham. raiva e tudo. Só que a do Mundial foi uma luta. Tipo, eu desfiz o jogo. Ela veio muito confiante. Eu acho que, tipo assim, ela tinha uma surpresa, alguma coisa na manga. E na hora ela não conseguia fazer. E aí eu já tinha planejado algumas coisas. Eu consegui fazer coisas que eu nem tinha planejado. Então foi uma luta que eu fiquei muito confortável, sabe? É igual eu falo assim, se ela tinha uma surpresa, a minha surpresa foi em dobro. E aí foi Dia das Crianças, eu ainda comemorei fazendo uma dancinha para as crianças, assim, eu fiquei muito feliz. Depois eu chutei a bola e mandei ela direto para os Estados Unidos. Show de bola. E o dia que você foi campeão mundial foi um dia muito legal para o esporte brasileiro, né? Você foi campeão mundial, o Arthur Nori foi campeão no mesmo dia, o Arthur O Nori Arthur. foi vencedor do prêmio Brasil Olímpico, e a Ana Marcela Cunha foi campeã nos Jogos Mundiais de Verão, que estava tendo no mesmo dia. Então, eu acho que foi o dia mais especial do esporte brasileiro ano passado, né? Nossa, o Brasil brilhou nesse dia, né? Foi um dia muito especial. E depois lá eu fiquei sabendo do Arthur, fiquei muito feliz também. Acompanho, admiro muito, sou fã, zaça. E aí no prêmio a gente estava brincando, a gente estava falando. Que aí, falei, nossa, Arthur, você me dá sorte. E aí quando a gente recebeu o prêmio junto lá, depois de uma situação toda que a gente tinha vivido durante o ano, a gente estava se encontrando direto, fazendo ah, as nossas lives, as nossas coisas com os patrocinadores. E aí a gente estava sempre se falando. Eu acho que nenhum nem outro imaginava que seria possível ganhar tanta coisa naquele ano. E aí eu falei, você me dá sorte, então vamos para tudo junto agora. Vamos lá, que tem mais pergunta que mandaram na caixinha aqui para você. A Fer Oliveira pergunta qual o momento mais emocionante de toda a sua carreira.
Difícil não ser esse Mundial, né? Poxa, eu acho que é toda vez que eu subo no pódio, tá? É, é- Passa um filme na minha cabeça, sabe? Tudo assim, tudo que aconteceu para eu poder desistir e tudo o que eu fiz para não desistir. Então, naquele momento é muito especial. Sim, no Mundial, no PAN, eu acho que são momentos marcantes e são meus momentos, né? Eu brinco, falo que só eu sei o que que eu tô vivendo ali. Passa tudo em câmera lenta, não tem nem como explicar. Eu acho que deve acontecer isso com os outros atletas também, mas assim, só a gente que viveu, que fez de tudo para estar ali, sabe o que realmente você sente. É um conjunto de emoções. É inexplicável. Você acha que subir no palco, no pódio, na Olimpíada, é a mesma sensação ou é uma sensação diferente? Nossa, eu acho que deve ser uma sensação duas vezes melhor. Não, eu acho que deve ser isso, mas muito mais forte, né? Porque, pô, os Jogos Olímpicos é o mais alto de tudo. Eu acho que todo atleta olímpico sonha em subir em um pódio, né? E quando você tá lá, deve ser muito mágico. Tô ansiosa para chegar a minha vez. E como é que foi que você está vivendo isso? Porque você estava pertinho, preparada, treinando. Faltava uma semana para você ir para o pré-olímpico. Eu ia para o pré-olímpico, eu tinha comprado passagem, eu ia cobrir o pré-olímpico lá, estava tudo certo. E de repente Pois cancelou é. tudo. Como é que ficou isso para você, tão pertinho da chance de disputar essa sua primeira Olimpíada? Olha, a gente estava. Não falo só por mim, mas eu acho que minha equipe toda. A gente tinha ficado 22 dias na Colômbia. A gente estava muito pronto, a gente estava sonhando e imaginando isso a todo momento. Infelizmente aconteceu, né? Mas a gente não pode ficar triste. Assim, foi o lado positivo foi que a gente deu uma parada, deu uma respirada, pôde ver o que estava acontecendo, né? Dar uma pensada e não deixar de desanimar. É o que a gente mais quer fazer. Agora é continuar treinando. Eu me sentia voando baixo, como a gente brinca, né? Eu tava voando baixo, eu tava no meu momento. Queria muito subir no ringue, tô com muita saudade de subir no ringue. Naquele momento eu já tava querendo, agora então. Mas assim, agora é hora de pensar. Tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. A gente continuar com essa garra, continuar treinando, não pode desanimar de jeito nenhum, que vai passar rápido, você vai ver. Tóquio tá logo ali. Daqui a pouco chegou. Chegou. É isso aí. Eu acho que é assim mesmo que a gente tem que pensar. E pensar pelo lado positivo, né? Tem um ano a mais para ficar ainda melhor e você tem uma vantagem que está conseguindo treinar. É coisa que muita gente não está conseguindo nesse momento. Ó, tua mãe fala o seguinte aqui, que a gente não lembrou o nome da americana, porque ela está fugindo até da memória, porque ela não é boba e a sua mãe falou que faria o mesmo depois de ter apanhado duas vezes de você. O Dino Minha mãe é uma Soares fala que figura. dá-lhe ao TD, figuraça. Obrigado, Dino. Raimundo Oliveira Ferreira, é o teu pai esse aqui? Esse é o meu É? pai. É, Esse é o tá cara que está te acompanhando. treinando. Deve estar aí do teu lado, né? Tá na mesma casa. Tá Tá acompanhando, tá dizendo que lá vai ser embaixo, tá medalha ligadinho. olímpica. O Dudu Viana fala que o ATD faz um bem enorme ao esporte brasileiro. Obrigado, Dudu. Sem E aí a dúvida, faz Natália mesmo. Caneto fala que você é promessa de medalha olímpica. Vamos ver aqui mais pergunta na caixinha, então. Vamos lá. Essa é boa, ó. Me ajuda a convencer minha mãe que o boxe é um esporte bacana, que eu adoro assistir, mas ela não gosta que eu veja porque acha muito violento. A Danizinha é uma seguidora nossa, tem 16 anos de idade e tá querendo convencer a mãe de que o boxe é legal. Olha, é fácil. Chama ela para ir num treino. Chega lá. Não é violento. Tem esportes aí que aparenta ser assim, bem delicadozinho, bem normal, e é muito violento, a gente acaba se machucando muito mais. O boxe é tranquilo. Você não só apanha, você bate também. Então, leva ela no seu treino, mostra como que é, mostra que você se sente bem, converse com ela que eu acho que você vai acabar convencendo. Coloca ela para entender um pouco da história do boxe, para ver alguns filmes. Não deixa ver filme não, porque o filme é bem sofredor. Leva ela no treino que vai dar certo. E é diferente também o boxe olímpico, né? Que é mais curto, né? Não são aqueles 12 É, a rounds gente e tem tal. a gente tem proteção, tem as luvas que diminui um pouco o impacto, protetor de cabeça, protetor de boca, não machuca tanto assim, não. Eu nunca me machuco, é raro. É mais assim, lesão de repetição, de você insistir tanto, mas isso aí é porque a gente
entre competição e às vezes o corpo sente. Mas assim, nada que tratar, dar uma aliviada, um gelo, não é nada sério, sabe? Não é nada muito grave. É coisa de treino mesmo que até você dormindo você sente dor no corpo. Mas a Bia fala que não tomou porrada, porque é ela que mete a mão, né, Bia? Fala aí. Também. Não, mas não machuca muito, não. É bem tranquilo. Pode levar ela no treino. Que mãe é o seguinte: mãe, quando vê o filho fazendo, vê que o filho tá feliz, ela acaba ficando feliz também e acaba deixando, né? Cedendo. Você tem que convencê-la. É isso aí. A Mariana Neme, em cima até disso que eu estava falando, como é que é o preconceito do boxe para meninas? Então, antigamente tinha muito, né? Hoje em dia as meninas estão tendo bastante resultado, estão botando bastante respeito, que não tá tendo muito isso, não. Quando algum engraçadinho vem, você chama ele para treinar 30 segundinhos sem perder a amizade, que ele vai mudar de ideia. Ó, o Gui Garcia tá me reclamando comigo aqui, que eu dei moral pro Dudu, pro Di, não dei para ele. Gui, abração pra você. Nossa, aqui não tem conversa, não. Tá todo mundo junto. Ó, o Paulo Chacon, nosso companheiro de Olimpíada Todo Dia, você tem noção da quantidade de crianças que hoje se inspiram no seu box? Imagino que meninas também, né, Bia? Sim, então eu recebo bastante mensagem e até na rua mesmo, quando reconhece. É um carinho tremendo. Isso aí foi aos poucos que eu fui percebendo isso, sabe? Foi bem novo, mas assim, eu fico muito feliz de estar sendo essa inspiração para as crianças, para os adolescentes. Eu espero que com isso muitos atletas venham a surgir. Espero que muitas meninas tenham curiosidade, queira praticar o boxe. O boxe é muito bonito, é um esporte muito bacana. Eu acho que tem que ter mais gente competindo, mais meninas insistindo nisso, para a gente poder levantar mais o boxe feminino, que é tão bonito de se ver e o Brasil tem muita atleta boa. Eu acho que vale a pena, sim. E se você gosta, você tem que fazer, não adianta, independente do esporte. Agora, a gente estava falando desse negócio de inspiração aí. Isso é muito legal, né? Tipo, É. você imaginar que as pessoas olham você e falam, eu quero ser igual a Bia. Não é assim, e aí eu não tinha eu achava assim, não, eu acho que foi tudo muito novo, sabe? Eu não tinha essa noção. E aí, quando eu comecei a ser reconhecida na rua, comecei a receber mensagens assim, ai, como é que você faz para treinar? Ah, você pode tirar uma foto comigo? Eu falei, caramba, é uma responsabilidade, né? Porque eles tentam te imitar em tudo que você faz, então você é uma referência, então já é um peso a mais, já é uma responsabilidade que você vai adquirindo. Mas assim, eu fico muito feliz. Eu me inspirava em muita gente, me inspiro até hoje em muita gente para poder me dedicar tanto ao boxe assim. E espero que eu consiga convencê-los a ser um atleta de alto rendimento e ver bastante resultados aí depois que eu me aposentar. Então, conta pra gente, quem são suas inspirações? Quem são as pessoas em quem você se inspirou? Ou que você se inspira ainda hoje? Olha, eu me inspiro muito nos meus pais. Meu pai, sem sombra de dúvidas, meu pai é minha grande referência no boxe. Mas tem a Adriana, tem a Tate Keilo, tem o Robson, tem o Robenilson. A história de vida deles, tem o Mike Carvalho, que me surpreende e me mostra que, assim, eu não tive que passar por muita coisa para ter o que eu tenho e eles se superaram. Então me dá mais força. Tipo, tem hora que eu falo assim, ai, nossa, eu tô sofrendo tanto. Não tô sofrendo. Na hora que eu lembro das histórias deles, eu falo, que é isso? Eu sou Nutella ainda. Então eu tenho que ir em frente, eu tenho que conseguir, eu tenho que ir. Então eles me dão bastante força. Eu lembro da história de vida deles e falo, que é isso? Eu só tô no começo. Vamos que vamos pra cima. E o pessoal tá lembrando de quando você era pequenininho, ó, Wilson Tsunami, que o Sergipe, que é teu pai, né, levava você em vários eventos do boxe e você era miudinha na época. Eu era o chaveiro do meu pai. Os amigos dele sempre falam, te vi em tal evento. Assim, não tenho muita lembrança, sabe? Que eu era bem novinha, mas assim, eu tenho uns flashes de alguns eventos. Hoje eu tava que ele falou que não lembra muito das lutas dele, assim, de vestiário, do bate-papo. E aí eu tava falando com ele, você lembra que vocês tomavam um negócio que era ruim pra caramba, marrom? Aí ele falou, agora não é em pó. Eu falei, eu tentei experimentar. Então, eu tenho essas lembranças. Eu lembro também que tinha, no ginásio onde eles competiam, assim, tinha uns quadradinhos que dava para ver onde estava acontecendo as lutas. E aí eles estavam no vestiário, se aquecendo, os amigos estavam lutando. E eles ficavam tudo olhando.
E aí eu tentava ver, mas eu não tinha tamanho. Aí eu não conseguia, ficava tentando me pendurar ali. E aí eu tava lembrando isso. Aí ele começou a rir, ficou assim, é verdade, tinha isso. Aí é legal, mas assim, são poucas lembranças e sempre uns amigos dele falam, ah, te conheci, te vi no evento. Pá. Mas eu sempre fui grudada no meu pai, porque eu sempre queria estar no meio do boxe. Legal. E você estava falando também desses boxeadores que você citou como referências. Eles abriram o caminho, né? Abriram a porta para você poder hoje ser Nutella, como você mesmo diz, né? E o exemplo que eu gosto de colocar é que o Brasil tinha uma medalha olímpica lá em 1968 com o Servílio de Oliveira, né? O Sim, avô do Bolinha. avô do Bolinha. E aí demorou 44 anos para o Brasil conquistar uma outra medalha. E elas só vieram na Olimpíada de 2012 com Esquiva Falcão, com Yamaguchi Falcão e com a E Adriana Adriano. Araújo, que foi a primeira mulher. E aí em 2016 já veio o ouro do Robson Conceição. Quer dizer, depois de 44 anos, o Brasil entrou numa rota de que ganhou medalha em 2012, ganhou medalha em 2016 e tem tudo para ganhar medalha em 2020 também, apostando especialmente em você. Sim, sem dúvida. Eu acho que a nossa equipe vai surpreender. A gente é uma geração inexperiente, mas assim bem focada e com bons resultados, né? Normalmente todo mundo é bem novo, não tem muito veterano. Acho que só a Flávia, a Clélia agora que são da equipe do ciclo passado. Mas assim, a equipe tá nova, mas está bem concentrada, tá com muita garra. Então, eu acho que a gente vai surpreender. Acho que Tóquio se a gente teve 3 medalhas em 2012, eu acho que agora em Tóquio a gente vai de 3 para cima. Não aceito menos que isso. A gente brinca que a gente vai. No PAN a gente conseguiu surpreender, a gente teve um número de medalha histórica. Então, eu acho que é bem justo a gente também surpreender nos Jogos Olímpicos e ter um número de medalha histórico também, E a gente para dar teve um medalha. levante no boxe. E a gente pode ter a medalha do Ebert também, né? No masculino, que foi super No importante. Mundial, Foi, isso. foi surpreendente até certo ponto, né? Sim, a gente está vindo de bons resultados. O ano passado foram ótimos resultados que a gente teve. A equipe tá bem concentrada, está com essa garra de querer medalha, de querer quebrar barreiras e criar nova história no boxe, incentivar também a galera. Eu acho que a gente vai surpreender muita gente aí. O ciclo tá bem focado. Fora que os nossos técnicos, os nossos treinadores estão dando essa oportunidade. Acho que estão investindo melhor também na gente. Estão conversando, estão entendendo mais. Então, não tem como dar errado, né? Ninguém faz nada por obrigação. É uma parceria, uma troca de amizade e todo mundo ama o boxe, então tá todo mundo querendo levantar, tá todo mundo querendo com essa garra levantar mais e conseguir bons resultados. Então não tem como dar errado. Ó, Bia, o HR Calmon tá falando aqui. A Bia vai trazer a medalha de ouro sem dúvida. Tá todo mundo pensando isso, Bia. Tá todo mundo Obrigada. apostando que você é ouro. Como é que é carregar isso também nas costas, né? Claro que é legal ter a torcida e a confiança de todo mundo, mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade grande nos ombros aí, porque tá todo mundo treinando com o mesmo objetivo, né? Sim, tá todo mundo treinando com o mesmo objetivo, todo mundo quer ganhar, mas assim, eu sou a que mais quero isso, eu sou a que mais acredito que eu sou capaz, eu treino todo dia pensando nisso. Às vezes, quando a gente não tá muito afim de treinar, eu penso, não, eu tenho que treinar, porque meu adversário já treinou 2 vezes e eu quero ganhar a medalha, eu quero estar competindo, eu quero estar participando de Tóquio. Então, eu sou a que mais acredito. E é assim, tem que pensar positivo mesmo. Eu fico muito feliz quando eu vejo a galera falando que eu vou ser medalha, que acredita em mim. É muito bom ter essa torcida junto, é muito bom sentir essa força. E assim, não tem como dar errado, cara. Se todo mundo acredita, eu acredito, então a gente vai para cima e vai buscar até o fim. E teus resultados falam por si só, né? A sua constância nas competições é um troço impressionante. 7 medalhas em 28 competições é um negócio absurdo. Quem é que tem isso? Tô quebrando, tô fazendo história. Fico muito feliz com isso. E tá fazendo história mesmo. Ó, a galera mandando mensagem para você. A Ana Paula Felicidade falando que Salvador tá torcendo por você. A Samira Obrigada. Radinha diz que você é nossa menina de ouro. Vox Valeu. Marcos, essa é a verdadeira campeã. E o Luan King falando que você sempre representa, sempre representando todo mundo, o mundo do boxe, a torcida brasileira, enfim. Eu amo fazer isso, então para mim não tem peso nenhum. Eu tô, eu tô
tô feliz, eu adoro fazer isso, então é uma satisfação para mim tremenda tá tendo esses resultados, tá tendo essa energia toda, e isso aí só me dá mais força e mais vontade de querer muito mais. E, Bia, todo o pessoal do Olimpíada Todo Dia te admira muito mesmo. Todo mundo, todo mundo. Tanto que tem pergunta de mais um do Olimpíada Todo Dia aqui, o André Rossi, ele te entrevistou antes do PAN. Eu fui com ele, você saiu para dar entrevista para a gente, um carequinha. Lembro dele no PAN, eu Isso. lembro. Um frio danado. Um frio danado. Nossa, esperamos vocês aquele dia pra caramba. Do lado de fora, que não podia entrar no lugar militar e tal. Era uma frescura para ir lá mesmo. E ainda Verdade. aquele marzão, naquele frio, mas valeu a pena, ficou legal a matéria, ficou super diferenciada. E ele tá perguntando sobre o Matheus, que é o técnico da seleção brasileira, a influência dele na tua carreira. Então, o Matheus, em 2016 eu conheci o Matheus lá na seleção, ele era técnico já da seleção, mas não era o titular, né? O técnico que mandava em tudo. E aí a gente conversando, eu fiz o sparring com a Adriana e com a Taina, que na época era a reserva da Adriana. Eu só estava como convidada ainda, até naquele momento. Ele chegou e me perguntou quantas lutas eu tinha, e aí eu fui falando para ele, eu falei, não tenho muitas lutas não. Eu acho que naquela época eu tinha umas 7 só. E aí ele falou, cara, você treinava onde? Aí eu falei, não, eu só treinava com meu pai. E aí ele ficou meio assim, abismado, né? Meio assim, ele falou, não, você tem um futuro aí, se você quiser continuar e a gente quiser trabalhar junto, e aí como que é? Eu falei, não, vamos trabalhar. Ele sempre acreditou. Ele falou assim, olha, você tem boxe para ser campeã mundial, campeã olímpica. E aí meio que eu virei para ele assim, eu falei, ele tipo tá falando isso só pra não me desanimar, né? Mas devo estar apanhando pra caramba, devo estar fazendo tudo errado. E ele sempre achou isso, sempre, não, você tem boxe para ser campeão mundial, sempre acreditou. E aí a gente foi trabalhando, aí virei reserva da Adriana, ele foi passando, ele é muito inteligente, ele tem um treino muito diferenciado, ele pensa junto com o atleta, então ele sabe o que vai rolar, ele, faz isso que vai dar certo, faz aquilo. Então, se a gente, hoje em dia, a gente combina muito. Quando rola essa sintonia de atleta com treinador, eu acho que já era, aí não tem como ninguém parar. E aí, em 2017, quando eu tive a oportunidade de viajar, e aí a gente começou a viajar e começou a entrar na sintonia, ele sempre acreditou, sempre falou. Ele, cara, se você acreditar em você mesmo, você vai ver, você vai ser medalhista do mundial, vai ser medalhista olímpica. E aí, hoje em dia, a gente está tendo esses resultados todos aí, e eu fico muito feliz, agradeço muito a ele. Ele puxa a orelha quando tem que puxar, ele conversa. Além de técnico e treinador, a gente tem uma amizade também, que foi criando, foi passando em viagens e tudo, a gente foi se tornando amigo. E ele, sem dúvida nenhuma, é essencial. Puxa mesmo a orelha quando tem que puxar, fala a verdade na cara, não esconde nada. Não é porque você é menino, vou te tratar diferente. Não, ele trata como. Eu também falo, não gosto quando você faz isso comigo. Aí ele fala, você não gosta, então vamos mudar, vamos fazer diferente. A gente briga, mas a gente se dá bem. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Hoje em dia eu cresci muito, aprendi muito com ele. Ele é um ótimo treinador, é um ótimo amigo. Eu só tenho a agradecer e juntos a gente vai conseguir essa medalha olímpica, sem dúvida. Ele tá quebrando as barreiras dele, tá entrando os números, né? A gente brinca que ele gosta muito de números aí, ele fala que essa equipe tá avançando. A gente já bateu não sei quantos de saco, a gente já correu não sei quanto tempo. E tudo é calculado, tudo ele tem escrito e tudo na mente. E eu falo, a gente vai quebrar barreiras, velho. Esquece, você não vai conseguir contar, você não vai ter memória para isso tudo. Aí ele começa a rir, é super legal. Mas é muito legal como a gente conhece a pessoa e vê o quanto que ela manja do negócio, né? Porque o cara te enxergou com 7 lutas e falando que você ia ser gigante, sendo que você tinha pouquíssima experiência e só viu ali, o que você estava fazendo, ainda aprendendo a lutar. E ele já teve a visão de falar, não, essa menina tem potencial, vamos apostar nela. Exatamente. Às vezes ele passa umas coisas e fala, Matheus, eu não vou conseguir fazer isso. Você vai sim, então faz dessa maneira. E aí acaba encaixando e eu falo, caramba, tem que ter o dom mesmo, tem que ter o dom para ser atleta, tem que ter o dom para ser treinador. Ele é o cara. Tem mais uma pergunta aqui da Danizinha. Já teve algum dia
que você estava muito mal e se sentiu melhor depois de treinar? Ah, tem. Pô, tem dia que a gente fica tanto tempo sem ir em casa que saudade é um sentimento muito ruim, né? E aí tem dia que você acorda que você nem tá afim de treinar, você tá bem pra baixo e fala, nossa, hoje vai ser um saco. Só que aí você vai, e aí chega lá, você tem um monte de amigos, a gente tem uma equipe bem grande, e aí acaba conversando, acaba distraindo, e aí quando você vê que você acabou o treino, pô, tá sendo um ótimo dia. Você esqueceu de tudo. Isso acontece direto comigo. Então, assim, treinar que você extravasa tudo, você joga aquilo pra fora e quando você vê, passou e você nem viu. E é uma rotina que não é mole, né, Bia? A Não rotina de é. você. Às vezes você tá machucado, quando a gente tá perto de competição, que a gente tá tirando peso também, deixa a gente bem mal-humorado. Mas assim, você faz aquilo porque você ama. Então, passa. Você É tem que isso. querer que passa. Ó, o Luan King, qual a competição mais difícil que você enfrentou? Aquela que você mais se superou para conseguir o resultado? A mais difícil, eu acho que a mais que eu fiquei muito ansiosa, eu me senti mais nervosa, sendo que eu estava bem anteriormente, foi o pré-PAN. Eu fiquei com nervosismo que eu nunca senti. Eu acho que é porque eu queria muito ir para o PAN e ali eu dependia de conseguir a classificação, então aquilo ali me deixou muito ansiosa. Eu acho que eu dei até uma travada na luta, justamente por essa preocupação. Porque às vezes você tem que, se você não conseguir controlar a sua mente, controlar seu emocional, às vezes te atrapalha no seu rendimento. Por mais assim, por mais no auge que você tiver, por mais preparo que você tiver, você tem que estar com o psicológico bem preparado também. Ô, Bia, e como é que você estava em relação ao pré-olímpico? Se no pré-PAN você teve essa ansiedade, o pré-olímpico, mais ou menos um ano depois, como é que você estava em relação a ele? Não, o pré-olímpico, por incrível que pareça, eu estava me sentindo bem, tava mais. Eu acho que foi assim, foi o meu primeiro pré-PAN. Então foi o meu primeiro classificatório. Então eu acho que por isso essa ansiedade, sabe? E aí já não seria mais assim o primeiro. Eu tô mais experiente. Eu já fui para um pré-olímpico, eu já fui para um PAN, eu já fui para um mundial. Então hoje em dia eu penso bem diferente, eu consigo controlar bastante o emocional. E eu estava bem tranquila, eu tô bem treinada. Então assim, eu não estava me sentindo essa pressão toda não. Eu senti que eu ia bem, que eu ia conseguir logo a minha classificação, que eu já estava pensando já até lá em Tóquio. E tem algum papo, Bia, de quando isso vai acontecer? Tem alguma previsão? Estão conversando de alguma coisa? Se vai ser esse ano ainda? Se vai ser só ano que vem? Tem alguma indicação disso nos bastidores aí? Então, a comissão só passou para a gente continuar treinando, continuar se cuidando, tentar manter o preparo o mais alto possível, que a gente depende muito do nosso centro de treinamento abrir, né? Mas eu Uhum. acho que esse ano a gente deve focar mais nas competições regionais, nas competições aqui mesmo. Eu acho que viagem assim vai ser bem difícil de acontecer. Mas assim, a minha torcida é que tudo isso se resolva para a gente poder voltar pelo menos para o CT o mais rápido possível. Só que assim, é bem difícil, né? Porque São Paulo acho que tá um caos bem maior do que nas cidadezinhas. E a gente depende disso, depende de voltar, porque assim, a gente consegue fazer uma simulação de luta com a nossa equipe mesmo. Então, se a gente estiver junto, a gente estiver treinando no nosso CT, estiver com a nossa rotina, a gente consegue manter o nosso treinamento alto, consegue manter o nosso treinamento. Só que em casa eu não sei. Eu tenho esse privilégio de ter meu pai aqui para me puxar os treinos, mas eu acredito que tem muitos atletas, muitos amigos meus que não conseguem manter o ritmo de treino. Eu acho que a gente pode sentir um pouco a diferença nisso quando a gente voltar, de não estar todo mundo no mesmo nível, né? Uhum. Mas assim, eu acho que brasileiro, competição em São Paulo, que tem muita competição em São Paulo, acho que a gente vai estar bem presente lá. Coisa que não é muito comum dos atletas da Sim. seleção estarem. Mas eu acho que esse ano, sim, eu acho que esse ano a gente vai representar. Normalmente vocês estão viajando o mundo inteiro, né? Tem competição quase todo mês, enfim. É, eu não sei como é que vai ser esse negócio de viagem, mas assim, eles estão tentando agilizar o mais rápido, né? Mas aí depende de muita coisa, depende da situação de São Paulo para a gente poder retornar.
E não só de São Paulo, né? Se a gente for pensar em viagem internacional, em torneio internacional, como é que você vai viajar daqui a isso? Você vai ter que fazer É, quarentena, fazer quarentena. Então, essas coisas ainda precisa normalizar. Eu participei semana passada de uma palestra junto com algumas pessoas do COB e eles estão achando que disputa olímpica, que vaga olímpica, assim, só ano que vem mesmo, que dificilmente esse ano é. vai ter alguma. Eu acho que pré-olímpico só ano que vem mesmo, até ele ter certeza que tá seguro. Até porque são muitos atletas, né? Imagina aí, muitos atletas de vários lugares Vários. junto. E é bem arriscado. Ó, meu pai te pediu um beijo para você, você já mandou. Ele voltou a me mandar outra pergunta. Ele quer encher a bola aqui, ó. O que que a Bia acha da atuação do Olimpíada Todo Dia? Bia é fã, pô, já falou, né, Bia? Sou fã, sou apaixonada desses laranjinhas aí. Eles são muito gente boa, todos vocês. São muito pacientes. Às vezes não dá pra gente responder na hora. Vocês têm toda a paciência e divulga a nossa história real mesmo, pergunta, se interessa. E assim, eu fico muito feliz de ter conhecido vocês, de ser amiga de vocês. Espero que vocês façam muita matéria, cobrindo, contando muitas coisas ainda sobre mim que eu venho conquistando aí. E crescendo a cada dia, né? Vocês eram tão pequenininho, agora tá aí, ó. Famosaços, Estamos crescendo. estreante. Eu fico muito feliz com essa vitória de vocês também. Estamos crescendo juntos. Crescendo junto, é isso aí, o ganha-ganha. Olha quem tá aqui na live, Luiz Dória. Esse aqui tem história no boxe também, né? Não é ele da Tem Champions? história. Não é? Isso, treinador de vários campeões aí. Um dos melhores E tá, treinadores do Brasil. e tá dizendo, futura campeã olímpica, a Bia Ferreira, que tá todo mundo apostando nisso mesmo. Se Deus quiser, vamos com tudo. Ele é o dono da Champions, né? Ele mesmo, é isso? Isso, ele é o mestrão, o chefão. Treinador da Adriana, do Robson, é o Dória. Como é que é a tua amizade com a Adriana? Então, a gente ficava muito próximo quando ela estava na seleção, né? Mas assim, vira e mexe, ela manda um recadinho, eu zoo ela gosta de puxar muito meu saco, assim, pé. Ah, tá fanfarrona, tá fazendo isso, tá fazendo. Às vezes me passa conselho de lutas que ela já lutou com uma menina, ela fala, ó, essa menina gosta de fazer isso e isso. Aí eu agradeço, escuto, penso o que eu vou fazer de volta. Mas ela é bem experiente, ela é muito gente boa. Não só ela, como a galera toda da geração passada, o Benilson, o Robson. Eles são muito engraçados e são bem acolhedor. Tipo, quando tem que dar conselho, eles dão mesmo. Ó, já passei por essa situação. Eles avisam mesmo e aí a gente já tem uma opção de ficar preparado, né? E como é que tá a vida da Adriana? Ela tá competindo, tá fazendo alguma coisa? Parou? Como é que tá a vida dela? Não, ela ganhou o título, acho que, do boxe profissional aí, um cinturão. Ela tá lutando, passou profissional agora. Não. Não sei quando. Tem pouco tempo que ela fez uma luta, eu tava até lá na Colômbia. Agora eu não sei quando é a luta de novo. É meio difícil, assim, de acompanhar o calendário da galera do profissional, né? A gente às vezes tá lá fora, a gente não consegue acompanhar muito. Mas eu sei que ela tá lutando. E ela tem muito ainda que lutar, tem que bater em muita gente ainda. Tá nova. Você tem esse plano também de passar para o boxe profissional, Bia? Olha, agora meu plano é ter uma medalha olímpica e aí depois, quem sabe. Mas assim, eu acho que sim, eu acho que fazer umas lutas no profissional para sentir adrenalina. Todo mundo fala que meu boxe é estilo profissional, então quero ver, né? Quero ver se também. Mas eu sou apaixonada pelo boxe olímpico. Eu gosto de ter essa galera aí de seleção, esse jeito assim, porque mudar profissional é muito diferente. São treinamentos diferentes, são mais rounds, são preparados. Você tem que pensar, você tem que mudar muita coisa, não tem que ter uma resistência bem maior, né? Então, não sei, vamos ver. A gente deixa na mão de Deus e vê o que vai acontecer lá para frente. Eu não sei se eu tenho, se é impressão minha, se eu estou certo, mas eu tenho a impressão que hoje o boxe olímpico tem mais visibilidade, pelo menos aqui no Brasil, do que o boxe profissional. Você entende assim também? Eu acho também. O profissional a gente vê mais lá fora, né? A gente vê assim, o Robson e o Esquiva tá mudando um pouco isso, né? Tipo, tá trazendo mais assim, mais o boxe profissional, assim. Agora o Patrick foi campeão mundial também, então, assim, tá deixando o boxe que já foi muito famoso aqui, né? Assim, Sim. mas eu acho que é fase. Eu acho que quando os brasileiros
começam a ter bons resultados, aí o boxe começa a voltar. Mas assim, a gente está tendo tanto resultado no boxe olímpico que aí ele acaba ficando mais divulgado, mais assim, mais estourado aqui. Eu me lembro quando eu era bem mais novo, tipo, tenho 42 anos, então quando eu era criança, quando eu era jovem, eu via muito Não boxe na parece não, televisão. hein? Tá inteirão. Obrigado, Bia. Mas, pô, eu via muito boxe na televisão. Passava direto, TV aberta, Mike Tyson, Holyfield, mesmo Popó tinha bastante divulgação, Sim, Maguila naquela época, tudo. E esse boxe profissional parece que perdeu um pouco de espaço quando o MMA apareceu. é É verdade, verdade. uma concorrência aí. Na época do Popó era bem, né, televisionada, essas coisas assim. Depois deu uma caída, realmente. Pode ter sido isso, o do MMA também, a galera, coisa nova, começou. Mas assim, o boxe tem uma essência que é diferenciada. Eu acho que é só fase, né? É uma onda. Daqui a pouco volta tudo de novo, volta com bons resultados aí, e aí ele vai ficar estourado novamente. Eu sou fã do boxe. Eu acho muito mais legal do que as outras lutas. E porque, apesar de ser uma luta que tem porrada, tem troca de soco e tal, é um balé. É bonito de Sim, ver, sim. né? Eu também prefiro o boxe do que o MMA. Eu acho que tem uma essência melhor, assim, tem uma. É bonito, né? A gente fala que é um balé realmente, das combinações de braço e perna. A gente vê aquele todo. Não é uma coisa tão agressiva, para quem entende, né? Normalmente quem não entende acha que é bem agressivo, mas a gente vê o diferenciado, o preparo, é, a técnica de um atleta, a técnica do outro e sobressaindo. E eu sou muito apaixonada. Eu acho que tinha que ter mais boxe na televisão. Eu acho que tinha que ter mais eventos de boxe. Eu vivia no mundo do boxe que era do profissional, porque eu lembro do meu pai lutando no profissional. Então, naquela época, tinha muitos eventos. Até o mestre Luiz Doras, que fazia muitos eventos, eram muitos atletas dele lá lutando. Era o Kelso, não sei se você Lembra? chegou a conhecer o Kelso, o Joilson, eram muitos atletas que lutavam naquela época, o meu pai. Então, tinha muitos eventos e era sempre cheio, era sempre um espetáculo estar ali. E hoje em dia não tem muito mais isso. Mas assim, espero que isso mude, espero que volte de novo. Quem sabe aí, futuramente a gente vai estar trazendo mais eventos aqui para o Brasil e vai estar levando mais gente para admirar o nosso esporte e acompanhá-lo. Como você mesmo disse, o Esquiva está mudando isso, o Robson está mudando isso, e você também, certeza absoluta, está ajudando a mudar. Eu acho que, Bia, está dando 1 hora de conversa aqui, daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente, né? Porque não deixa a gente passar muito de 1 hora para falar, mas o que eu queria deixar, na verdade, de agradecimento, na verdade, por você ter atendido a gente, né? De ser inspiração nossa, dessa parceria que a gente tem, Bia Ferreira e Olimpíada Todo Dia, os Laranjinha estão sempre com vocês, tanto que a gente ia lá para o pré-olímpico também. E dizer para você que estamos na torcida, queremos ver você desse jeito, assim, sempre confiante, vibrante, indo atrás do seu objetivo e conseguindo eles que você sempre consegue. Olha, eu que agradeço pela oportunidade, pela parceria de vocês. Vocês sabem que vocês são especiais para mim, já falei isso e vou repetir. Eu que agradeço pela oportunidade novamente, de vocês estar me dando essa oportunidade de estar batendo papo aí com a galera, de estar mostrando um pouquinho, tirando algumas dúvidas. Não, eu ainda não tenho, Felipe, eu ainda não tenho uma vaga olímpica, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou garanti-la e vou estar representando o nosso Brasil lá em Tóquio. Então, voltando, eu que agradeço pela oportunidade, espero que a gente tenha mais resultados, que a gente cresça mais junto. E eu estou sempre acompanhando, sou muito fã de vocês. Um beijão para todos vocês aí. Foi muito legal o bate-papo hoje. Valeu, obrigado, Bia. Lembrando que essa entrevista agora fica 24 horas no ar, né? Quando termina a live, ela fica no ar. E depois, para quem quiser ver de novo, ou quem quiser falar para o amigo assistir e tal, ela vai para o nosso YouTube. Então a gente não perde essa entrevista com a Bia. Obrigadão, então, Bia. Continuamos na torcida e vamos em frente. Tá bom, obrigadão, um beijo para vocês e valeu. Valeu, beijão. Tchau. Tchau, tchau.